Olá, minha querida irmã, muito prazer. Eu sou a Amanda, filha amada de Deus e também anfitriã do podcast Agraciadas. Aqui nós buscamos juntas na palavra o conhecimento, a sabedoria e a graça que nos transformam em mulheres segundo o coração de Deus. Esse é um espaço para crescermos na fé, aprofundarmos nosso relacionamento com o Senhor e vivermos a beleza de sermos agraciadas por Ele em todas as áreas da vida. É uma alegria enorme ter você aqui. Agora, prepara o seu coração, porque o nosso bate-papo de hoje está muito especial. A paz do Senhor, agraciada, tudo bem com você? Você acaba de chegar no primeiro episódio de uma série de 4 episódios onde nós conversaremos e estudaremos a respeito do livro de Ruth. Nesse episódio, nós faremos uma breve contextualização do livro e também conversaremos sobre o capítulo 1. Então, como que vai funcionar, esse nosso estudo? Eu vou comentando, lendo os versículos e fazendo alguns comentários. Então, se você está na comunidade Agraciadas, você já estudou, já leu esse capítulo aí durante essa semana, eu te convido agora a pegar essas anotações que você fez, ir revendo os versículos junto comigo e ir anotando e complementando as informações que eu vou trazer aqui, tá bom? Então, vamos lá. Vamos começar falando pelo nome desse livro, Ele se chama Ruth, porque Ruth é uma das personagens principais da história que nós vamos ver, mas nós vamos ver ao decorrer do livro que, na verdade, o personagem principal dessa história é Deus. Da mesma forma como Ruth, ela foi resgatada por Boaz, nós também, Deus enviou o seu filho Jesus para nos resgatar. Esse livro de Ruth era um dos 5 livros que eram lidos nas festas tradicionais em Israel, como a festa da Páscoa, a festa do Purim. Era-se costume, ler alguns livros a fim de manter a história do povo de Israel e contar essa história para os mais novos. E este era um dos 5 livros que eram lidos durante essas cerimônias, essas festividades. Em relação à autoria, do livro de Ruth, não se sabe ao certo. Existem algumas linhas teológicas que falam que pode ter sido Samuel, porém a gente vai ver que no final do livro ele menciona o rei Davi. Porém, Samuel, ele não viveu no reinado do rei Davi. Ele ungiu Davi a rei, porém durante o reinado ele já havia falecido. Então, ou essa informação foi adicionada após esse episódio no livro, ou não foi ele que escreveu esse livro. Por isso que algumas linhas teológicas defendem que quem escreveu esse livro foi Salomão, o seu filho, como uma forma de deixar registrado até mesmo a linhagem do rei Davi. Se você leu o capítulo 1 inteiro e anotou quais foram as palavras que mais se repetem durante esse capítulo, seguindo o método de estudo indutivo, você viu que a palavra lealdade é uma palavra que está muito presente. Essa palavra ela vem do original resed, e esse resed ele está ligado a um amor leal. Esse amor leal, a gente vai ver ele de Ruth para sua sogra Noemi, quando ela decide seguir com ela a viagem. A gente vê também Boaz, demonstrando esse amor leal, resgatando Ruth e sua sogra Noemi. E nós vemos também o amor leal de Deus que nos resgatou e nos redimiu do nosso pecado. Deixa eu interromper rapidinho a nossa conversa para te falar de um recurso muito especial. Nós preparamos um estudo bíblico indutivo do livro de Ruth. É um material completo que vai te ajudar a mergulhar profundo em cada versículo e capítulo desse livro. Nesse livro, você vai encontrar o contexto histórico e cultural de cada capítulo, perguntas de reflexão que vão te ajudar a aplicar os ensinamentos da sua vida, além de um plano diário de leitura e espaço para que você possa fazer anotações. São quase 100 páginas, tudo pensado para te ajudar a guiar você nessa jornada de estudo de uma forma leve e prática. Se você quer conhecer e ter acesso a esse material, é só você ir até o nosso Instagram, que é o @ministério.agraciadas, ou entrar na nossa comunidade no WhatsApp. Lá você encontra todas as informações para garantir o seu acesso a esse estudo. Agora vamos continuar o nosso bate-papo. Bom, então vamos começar. Ruth, capítulo 1, o versículo 1 vai nos dizer assim: Na época dos juízes houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a mulher e os 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. Esse versículo aqui tem muita informação. A primeira informação que a gente tem é na época dos juízes. Então, qual foi essa época, dos juízes? Foi um período em que o povo ele já havia chegado à Terra Prometida, já havia se passado Moisés, já havia se passado também Josué, e foi um período em que o povo começou a desobedecer e a esquecer da lei de Deus. Muito comum nessa época dos juízes a gente vê o termo, e o povo voltou a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, ou seja, desobedecer, a criar ídolos para si mesmo.
Então era uma época que, por medida disciplinar, Deus permitia, de certa forma, alguns castigos, como no caso a fome, ou que o povo fosse escravizado por uma outra nação, fosse levado cativo. Então o povo voltava a buscar o Senhor. Deus enviava um juiz, né? Hoje, o contexto de juiz é aquela pessoa que julga uma causa, que dá uma sentença. Naquela época, o juiz, ele era como um líder religioso. A gente pode ver, por exemplo, como Gideão, como Sansão, né? Era um líder que ia resgatar o povo daquela nação que ela estava cativa, ou no caso aqui, que ia guiar o povo, né, de volta ao Senhor. Deus, então, enviava esse juiz, o povo se arrependia, se voltava ao Senhor, mas passava-se um tempo e novamente o povo se voltava a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, com ídolos, e aí Deus enviava uma nova medida disciplinar. Era como se eles vivessem em ciclo, sabe? E nesse momento em específico, né, a medida disciplinar que Deus enviou foi fome na terra. E aí a Bíblia vai continuar dizendo, né, um homem de Belém de Judá. E aqui já chama atenção porque a gente sabe que Belém significa casa do pão, ou seja, né, faltou pão na padaria. E a gente entende que Deus permitiu isso, né, para que o povo se voltasse a ele. E a palavra vai dizer então que um homem e seus 2 filhos foi viver algum tempo nas terras de Moabe. Moabe era um povo que teve origem do incesto das filhas de Ló com Ló, né? Então era uma terra pagã que tinha inclusive sacrifício humano. Então era uma terra muito idólatra. Quando a gente olha para esse cenário, né, eu acredito que foi uma decisão muito difícil para Elimeleque levar sua família para esse contexto, porque ele sabia que era uma terra pagã, né? E a gente vai ver aqui que a família de Elimeleque era uma das poucas famílias naquela época com indícios, né, que ainda eram obedientes a Deus e às suas leis. E a gente vai ver isso até pelos nomes que eles tinham. A gente vai conversar um pouco sobre isso mais à frente. Mas o fato é, né, eles foram morar nas terras de Moab. E quando a gente olha para esse cenário, é importante que a gente entenda que Moab era uma terra que estava muito perto da onde eles viviam, né? Eles eram efrateus, né? Eram da terra de Efrata, em Belém de Judá. E esse vilarejo ficava muito perto de Moab. Tinha apenas só um rio, né, no meio, que cortava, né, que dividia essas duas terras. Então é como se Elimeleque olhasse para o lugar onde ele estivesse e lá tinha muita escassez. Não estava tendo chuva, aquilo que eles plantavam não estava tendo colheita, trazendo para os nossos dias de hoje, né, no supermercado não tinha alimento para ser comprado. E aí ele olhava, né, para o lado, olhava para a cidade vizinha e ele via que lá as coisas estavam fluindo bem, né, que tinha plantação, que tinha alimento. Então, como uma forma dele se refugiar e de dar sustento à sua família, uma vez que Elimeleque, ele era o patriarca, então ele era o responsável, né, por prover o alimento e o sustento da sua família, ele achou por bem ir passar uns tempos na terra de Moab. O versículo 1, ele nos diz isso, né, que o homem e a mulher dos 2 filhos foi viver por algum tempo nas terras de Moab. Então, dá a entender que Elimeleque só queria passar aquele período de escassez em Moab e depois ele retornaria para Belém novamente. E aí o versículo 2, ele vai nos dizer assim: o homem chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi, seus 2 filhos Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Chegaram em Moabe e lá ficaram. Bom, aqui a gente já tem que ver, né, o significado dos nomes dessas pessoas que aparecem aqui. E o primeiro significado que nós vemos é o nome de Elimeleque, que eu achei muito interessante. Elimeleque significa Deus é o meu rei. Ou seja, mesmo em um contexto em que as pessoas não estavam obedecendo a Deus, a família de Elimeleque ainda era uma família que era temente a Deus. Era muito comum os nomes, né, serem dados, às vezes até mesmo na vida adulta. O nome era dado ou era mudado. Por quê? Porque tinha um significado muito forte. E o que mais acho interessante é que eles viviam a época dos juízes, ou seja, ainda não existiam reis. Então ainda não havia existido o rei Davi, né, Salomão, ainda não existiam reis. Então Elimeleque estava dizendo, olha, o Senhor é o meu rei. Olha só que interessante isso, né? Mesmo a um cenário onde todo o povo estava se voltando contra o Senhor, né, desobedecendo, a família de Elimeleque, né, Elimeleque ainda declarava que Deus ele era o seu rei. E aí a gente vai para o significado do nome da esposa de Elimeleque, que é Noemi. O significado de Noemi significa agradável.
Ou seja, muito provavelmente Noemi, ela era uma pessoa agradável. E a gente vai ver isso mais pra frente, até no relacionamento dela com as suas duas noras. A palavra de Deus vai nos dizer que quando ela vai se despedir das suas noras, elas choraram muito, prantearam e em alta voz, né? E por que elas sentiram tanto essa dor da despedida? Porque Noemi era uma pessoa muito agradável, né, de se conviver. E aí depois, a gente tem também os filhos desse casal, que é Malom e Quilion, que significam doentes, fracos. Ou seja, provavelmente esses dois filhos de Noemi, eles tinham, né, alguma doença ou nasceram muito fracos com alguma doença para poder receber esse nome. O que é um ponto importante também da gente ressaltar sobre Elimeleque? Elimeleque, ele era o patriarca dessa família, ou seja, ele era o responsável pela família como provedor. Então, né, a alimentação, o cuidado dessa família era sobre responsabilidade dele, mas ele também era o protetor dessa família, uma vez que não existia polícia naquela época, né? Não existia polícia, delegacia, juízes, né? Nesse sentido de julgar não existia. Então, quem fazia justiça, se acontecia alguma coisa com as mulheres, com a criança, ou com qualquer membro da família de Elimeleque, ele era o responsável por proteger, então era ele a pessoa que ia fazer justiça. Além disso, né, como patriarca, ele tinha direito das terras, dos bens daquela família, somente o patriarca. Tanto que a gente vai ver mais para frente, né, que quando Elimeleque e seus dois filhos falecem, Noemi ela fica desamparada. Não porque a sua família não tinha terras, porque sim, eles tinham, porém ela não tinha direito a esses bens. A única pessoa que tinha direito a esses bens da família era o patriarca. E, além disso, Elimeleque ele também era o responsável por ensinar a lei de Deus, né? O patriarca era responsável por ensinar a lei de Deus e passar isso de geração a geração. E a gente vê, né, que Elimeleque faz isso porque elas eram uma das poucas famílias que ainda temiam a Deus dentro, né, de todo esse contexto. Os versículos 4 vai nos dizer que os filhos desse casal, né, Malom e Quilion, se casaram com mulheres moabitas. Uma se chamava Ofa e a outra se chamava Ruth, depois de terem morado lá por quase 10 anos. Aqui a gente vai ver o casamento, né, desses dois filhos. Porém, a palavra do Senhor, né, vai nos dizer em Deuteronômio, no capítulo 7, no versículo 3 e 4, a respeito da orientação que Deus dá para que o povo não se casasse com povos de terras idólatras. Eu vou até achar aqui, vocês vão ouvir agora o barulhinho do folhear da minha Bíblia. Eu vou achar aqui Deuteronômio, capítulo 7, versículos 3 e 4. A palavra do Senhor diz assim, ó: não se casem com pessoas de lá, não deem suas filhas aos filhos delas, nem tome as filhas delas para os seus filhos, pois elas desviariam seus filhos de seguir-me para seguir a outros deuses, e por causa disso a ira do Senhor se acenderia contra vocês, e rapidamente o destruiria. Ou seja, essa aqui é uma orientação que o Senhor está dando ao povo de Israel, para que eles não se casem com povos de terras idólatras, como era o caso de Moabe. Mas vamos continuar a leitura dos versículos que diz: morreram também Malom e Quilion. Ou seja, Noemi havia perdido já o seu marido Elimeleque, ele faleceu. Ela continuou, né, em Moabe com seus dois filhos, eles se casaram e agora morreu também Malom e Quilion. E ficou Noemi sozinha, sem os seus dois filhos e o seu marido. A gente vê aqui, né, logo nos 5 primeiros versículos desse livro, ele vai relatar uma sequência de sofrimentos para Noemi. Primeiro, passar fome. Depois, ela sai do meio do seu povo. E se você já viveu isso, né, se você nasceu em uma cidade e aí você saiu dessa cidade por N motivos, às vezes se casou, às vezes era pequeno e se mudou com os seus pais, enfim, esse distanciamento, né, das suas origens, do seu povo, querendo ou não, é um luto. Ainda mais no caso de Noemi, que a gente vai ver que Efrata, existem alguns estudiosos que dizem que ela era uma vila tão pequena, com cerca de 300 habitantes. Ou seja, né, todo mundo ali se conhecia, né? Para quem mora em cidade pequena, conhece muito bem essa realidade, né? Assim, todo mundo se conhece, ali estavam os amigos, provavelmente Noemi cresceu, né? As amigas de Noemi, ela tinha aquelas amigas desde a infância, e ela sai do meio do seu povo, e aí ela vai morar em uma cidade idólatra. Então ela recebe o desafio de educar os seus filhos. A Bíblia não relata qual que é a idade, né, de Malom e Quilion, quando eles foram para Moabe, mas independente da idade, ela tinha o desafio
de fazer com que a sua família continuasse seguindo a Deus, mesmo em meio a uma cultura tão pagã e uma cidade tão idólatra. E o sofrimento não termina por aí, né? Ela perde o seu marido e em seguida ela perde também os seus 2 filhos. Seguindo a leitura, nós vamos ver o capítulo 6 e o versículo 6 e o versículo 7 de Ruth, que nos diz assim: Quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com as suas 2 noras para a sua terra. Assim ela, com as suas 2 noras, partiu do lugar onde tinha morado, enquanto voltavam para a terra de Judá. Aqui, Noemi tomou uma decisão muito sábia de retornar para sua terra. O ambiente, irmãs, em que nós estamos nos influencia diretamente. Noemi, ela estava em uma terra pagã, e quando ela recebe a notícia de que Deus trouxe auxílio, né, trouxe alimento de novo para o seu povo, ela toma a decisão de voltar. E a gente vai ver, né, durante esse retorno, como ela estava amargurada, como o luto, né, era tão presente. E quando a gente fala isso, né, é muito comum, né, é muito normal a gente ver todo esse luto e toda essa amargura depois de tanta perda. Né? Noemi não tinha o livro inteiro para saber o que ia acontecer depois. E em meio a um cenário de tanta tristeza, a única coisa que ela conseguia enxergar, e era natural que ela enxergasse, era dor. Mas ela resolve retornar para a terra onde Deus havia selecionado para estar com o seu povo. Então a decisão dela voltar não era só retornar para as pessoas que ela conhecia, mas também era retornar para perto de Deus, para pessoas que conheciam e que a levavam para perto de Deus. E que nós também possamos estar sempre em ambientes onde Deus está, onde a presença de Deus está. E aí a gente vai continuar lendo, né, os versículos 8 e 9. Noemi disse às suas 2 noras: voltem para a casa de suas mães. Que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os falecidos e comigo. O Senhor conceda que cada uma de vocês encontre segurança no lar outro marido. Então deu-lhes beijos de despedida, mas elas começaram a chorar bem alto. O que está acontecendo aqui? À medida que ela está retornando, né, para Efrata, ela começa a refletir a respeito do futuro das suas noras. Ela sabia que mesmo que ela chegasse lá, se casasse novamente, elas teriam que esperar muito, né, até que elas pudessem se casar novamente com os filhos de Noemi. E voltando para Moab, elas poderiam se casar novamente, afinal de contas elas eram viúvas. Não existia nada que as impedisse de casar novamente, ainda mais em Moab. Poderiam se casar novamente se elas quisessem, né? E aí elas falam então para que elas possam voltar para Moab. E aqui, né, quando Noemi ela fala que o Senhor seja leal com vocês e depois que o Senhor conceda que cada uma de vocês encontra segurança, né, no lar de outro marido, aqui a palavra Senhor significa Yahvé, que significa eu sou. Isso aqui nos mostra que Noemi ela se manteve fiel a Deus mesmo em meio ao sofrimento, né? E uma prova disso é que ela declara bênçãos às suas noras ao se despedir delas. Continua então a leitura. Agora o versículo 10, eu vou ler do 10 ao 13, que diz assim, ó: E disse-lhes: Não, voltaremos com você para o seu povo. Disse, porém, Noemi: Voltem, minhas filhas, porque viriam comigo? Poderia eu ter filhos que viessem a ser seus maridos? Voltem, minhas filhas, vão. Estou velhas demais para ter outro marido. E mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim, ainda que eu me casasse essa noite e depois desse luz a filhos, iriam vocês esperar até que eles crescessem? Ficariam sem se casar à espera deles? De jeito nenhum, minhas filhas. Para mim é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor se voltou contra mim. Aqui, quando Noemi fala isso, ela está falando a respeito da lei do levirato, que está lá em Deuteronômio 25, do versículo 5 ao 10. Também vou abrir a minha Bíblia, você vai ver aí o som do folhear da minha Bíblia. Pronto. Deuteronômio 25, do 5 ao 10, diz assim: Se 2 irmãos morarem juntos e um deles morrer sem deixar filhos, a sua viúva não se casará com alguém de fora da família. O irmão do marido se casará com ela e cumprirá com ela o dever de cunhado. O primeiro filho que ela tiver levará o nome do irmão falecido, para que o seu nome não seja apagado de Israel. Se, todavia, ele não quiser casar-se com a mulher do seu irmão, ela irá aos líderes do lugar, à porta da cidade, e dirá: O irmão do meu marido está se recusando a dar continuidade ao nome do seu irmão em Israel. Ele não quer cumprir para comigo o dever de cunhado. Os líderes da cidade o convocarão e conversarão com ele.
Se ele insistir em dizer não quero me casar com ela, a viúva do seu irmão se aproximará dele, na presença dos líderes, tirará uma das sandálias dele, cuspirá no seu rosto e dirá: é isso que se faz com um homem que não perpetua a descendência do seu irmão. E a descendência daquele homem será conhecida em Israel como a família do descalçado. Ou seja, o que significava, né, além do levirato? Quando o patriarca, né, ou o responsável pela família, ele falecia e ele tinha um irmão, esse irmão era obrigado, né, a se casar com a viúva, com a esposa do seu irmão. E o primeiro filho que eles tivessem, o primeiro filho homem que eles tivessem, não ia ser filho dele, ia ser considerado filho do seu irmão, para que a descendência, né, daquele homem continuasse. Isso, né, eu tô falando no caso de uma pessoa que faleceu e ela não tinha filhos, né? Claro, se ele falece e ele tem um filho homem, o filho homem mais velho, né, se tornaria o responsável pela família e ele teria, né, que cuidar e sustentar a sua mãe e as suas irmãs, caso ele tivessem também. Mas dentro desse contexto, é de um homem que faleceu e ele não tinha filhos homens, então o seu irmão precisaria casar com a sua cunhada para que a descendência do seu irmão continuasse. Caso ele não quisesse, né, essa mulher ia até a porta da cidade, aos líderes da cidade, esses líderes iriam conversar com ele. Se ele ainda insistisse e não quisesse se casar, essa viúva, né, ia pegar uma das sandálias, né, um chinelo dele, ia cuspir no rosto dele e ia dizer: é isso que se faz com um homem que não perpetua a descendência do seu irmão. E todo mundo ia ficar sabendo que a família dele se tornaria a família do descalçado, ou seja, se tornaria vergonhoso para ele, né? Então é a respeito dessa lei que Noemi está falando aqui, né? Então, mesmo que eu chegue lá, encontre uma irmã do meu marido e me case hoje, vocês vão esperar para mim, que já estou velha e avançada em idade, que eu tenha um filho para que vocês se casem, né, com esse filho e com isso consigam continuar a descendência de vocês? Não. Voltem para a terra de vocês, porque lá vocês conseguirão, né, se casar, vão se sentir seguras dentro de um outro lar como outro marido, né? E aqui o final do versículo 13 vai dizer: porque para mim é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. Aqui a gente vai ver como que Noemi, ela estava se sentindo amargurada mesmo, né? Noemi, ela estava voltando para Belém de Judá, mas ela sabia que ou ela teria que viver de favor na casa de algum parente, ou ela teria que mendigar mesmo, teria que pedir esmolas para que ela conseguisse sobreviver. E ela fala: isso está acontecendo porque a mão do Senhor se voltou contra mim. E ela não queria esse futuro também para as noras dela. Por isso que ela aconselha as suas noras, então, a retornarem para Moabe. E aí os versículos 14 e 15 diz: elas então começaram a chorar bem alto de novo. Depois Orfa deu um beijo de despedida na sua sogra, mas Ruth ficou com ela. Então Noemi a aconselhou: veja, a sua concunhada está voltando para o seu povo e para seus deuses. Volte com ela. Aqui a gente vê, né, às vezes a gente olha para essa história e começa, de certa forma, a culpar a órfã, né, falando: nossa, por que ela retornou, por que ela não seguiu com a sua sogra, né, e com a sua concunhada Ruth? Mas a gente consegue entender, né, avaliando todo o cenário do que estava acontecendo, ela sabia que, de fato, não existia uma perspectiva de futuro para ela se ela seguisse junto com a sua sogra, que o melhor para ela era, sim, retornar para Moab, assim como também era para Ruth. Mas Ruth, eu acredito que ela olhou para aquela situação e pensou: nossa, eu vou deixar a minha sogra aqui sozinha, ela vai ter que mendigar, não vai ter como se sustentar. E essa lealdade e bondade de Ruth fez com que ela seguisse, né, junto com a sua sogra. E nós vamos ver também essa bondade sendo retribuída depois, como Boaz foi bondoso com ela. Às vezes a gente olha para alguma situação que acontece na nossa vida e a gente tem a opção de ou retribuir o mal com o mal, ou a gente tem a oportunidade de praticar o bem. E por mais que seja desafiador praticar, né, às vezes é até fácil eu falar aqui para vocês, mas praticar seja desafiador, é isso que o Senhor nos pede. A sempre praticarmos bem, porque aquilo que nós plantamos, isso também nós colheremos. E aí o texto continua, né, nos versículos 16 a 18 diz: Ruth, porém, respondeu: não insistas comigo que eu te deixe, e não mais a acompanhe. Aonde fores, irei, aonde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo o vigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, ela não resistiu mais. Aqui nesse texto nós vamos ver que Ruth,
ela declara a sua lealdade não só à sua sogra, mas também ao Deus da sua sogra. Ela fala: o teu Deus será o meu Deus. Ou seja, Ruth aqui, né, trazendo para os dias de hoje, ela estava levantando as suas mãos e aceitando a Jesus. Então, só por isso a gente consegue ver que Noemi, sim, ela continuou seguindo e dando o exemplo de Deus, mesmo em uma terra estranha, ao ponto da sua nora se converter ao Senhor e dizer: o teu Deus, a partir de hoje, também é o meu Deus. E aí a gente vê os versículos 19 a 21 que diz: prosseguiram, pois, as duas até Belém. Ali chegando, todo o povo ficou alvoroçado por causa delas. Será que é Noemi? Perguntavam as mulheres. Mas ela me respondeu: não me chamem Noemi, chame-me Mara, pois o Todo-Poderoso tornou a minha vida muito amarga. De mãos cheias eu parti, de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Por que me chamam Noemi? O Senhor colocou-se contra mim. O Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Esse Todo-Poderoso aqui, né, no original, é Shaddai. E nesses versículos que nós vemos que Noemi, ela declara toda a sua amargura, ao ponto de, né, querer mudar o seu próprio nome, uma vez que ela se sente castigada por Deus. E um ponto que eu achei muito interessante aqui é que ela fala: de mãos cheias parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Mas Noemi não estava saindo fugindo da fome? Na verdade, Noemi, né, se a gente for olhar, Noemi também estava saindo de mãos vazias, porque Belém, né, e Efrata não existia, estava sem comida, era uma época de escassez, e ainda assim ela declara, né, de mãos cheias eu parti, de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. O que é essas mãos vazias, né, que ela declara? É a sua família, né? Ela não tinha nada, não tinha alimento em Belém, mas ela tinha sua família, o seu marido e os seus 2 filhos. E ela está retornando de mãos vazias porque eles faleceram. E a perda deles tornou a vida dela amarga. E se por acaso, né, assim, a gente já presenciou essa perca de um marido ou de um filho, a gente sabe o quão doloroso é. E a gente consegue, de certa forma, até entender, né, o que Noemi ela estava vivendo aqui. E aí o versículo 22 vai dizer: foi assim que Noemi voltou das terras de Moabe, com a sua nora Ruth, a Moabita. Elas chegaram a Belém no início da colheita da cevada. Ou seja, elas chegaram em Belém na época da colheita. Será que isso foi uma coincidência, irmãs? Ou será que era Deus, né, conduzindo a história de Noemi e a história de Ruth, mesmo que elas não vissem? Em um cenário de tanta dor e perda, eu imagino que a única coisa que ela conseguia enxergar era isso, era dor e sofrimento. Porém, mesmo achando que coincidentemente elas chegaram na época da colheita, era a provisão de Deus sobre a vida delas. E aí a gente termina, né, esse capítulo 1, que foi marcado de uma forma tão triste, e no capítulo 2 a gente começa a ver um pingo de esperança para que esse cenário mude. Então, eu convido você a, durante essa semana, estudar o capítulo 2 do livro de Ruth. Se você acha que aqui a gente já aprendeu muita coisa, ainda existe muito, né, para que a gente possa revelar, e Deus nos revelar, e mergulhar fundo nas suas palavras nos capítulos que virão. Então, fiquem comigo durante essa semana, vamos estudar o capítulo 2 do livro de Ruth, e nós nos encontramos terça-feira que vem, às 8 horas da noite, para conversarmos sobre o capítulo 2. Muito obrigada por me fazer companhia nessa conversa. Se esse episódio te falou ao coração ou te abençoou de alguma forma, compartilha com uma amiga para que ela também seja alcançada por essa mensagem. E se você ainda não faz parte, eu te convido a participar da nossa comunidade lá no WhatsApp. Lá, nós estamos juntas todos os dias, trocando mensagens, conversando sobre a Bíblia e nos encorajando umas às outras a continuarmos firmes na busca pelo conhecimento da palavra. A minha oração, minha irmã, é para que a sua vida e tudo que Deus confiou a você reflita a graça, o amor e a glória de Jesus no mundo. Até o próximo episódio, minha irmã, e que Deus te abençoe.